Eu sou o Pedro Abdala e esse é o 13º episódio da nossa maratona série de lives. E o tema de hoje é a ferramenta que irá fazer você se tornar autoridade na sua área, ter uma agenda lotada e cobrar mais. Hoje eu vou ensinar essa ferramenta para você que aplicada e continuamente você ter constância na aplicação dessa ferramenta vai gerar toda essa transformação para você. As coisas que a gente faz focando no longo prazo têm resultados maiores e mais duradouros. E essa ferramenta, ela transformou inúmeros donos de consultórios, vidas de inúmeros donos de consultórios, inúmeros médicos que fizeram e tiveram constância em seguir essa fórmula, em seguir esta ferramenta. E eu vou ensinar ela hoje para você. Faz parte do nosso tema de marketing digital. A gente já falou sobre experiência do paciente, funcionários. E hoje é marketing digital. E mais focada para ensinar você a utilizar esta ferramenta da maneira certa. Né? Da maneira certa e otimizar ela. E isso vai fazer a diferença para você. E essa ferramenta é a produção de conteúdo online. E especificamente vídeos que impactam. E hoje a live toda vai ser sobre como você fazer um vídeo que vai transformar você, transformar a sua audiência, que vai te gerar audiência e vai impactar diretamente no seu negócio. Com mais agendamentos online via redes sociais, mais autoridade e você cobrar mais, porque esse é o efeito colateral quando você gera mais conteúdo, quando você entrega conteúdo de valor. E não é qualquer conteúdo. Eu não estou falando de qualquer vídeo, qualquer texto. É um tipo de conteúdo específico, que tem duração mínima. Quando você cria um vídeo informativo com duração mínima de 30 minutos. Não se assuste, primeira coisa que eu peço, não se assuste. Eu vou ensinar como você faz, para você fazer de uma maneira fácil. Você médico, você médica, tem muito conteúdo para dar e eu vou ensinar ferramentas de montar um roteiro ideal para você começar a produzir esse conteúdo e fazer essa transformação. Então não sai da live, fica comigo, porque se você aprender isso, posso dizer que talvez que você zerou o jogo. Se você aprender isso e aplicar isso, você zerou o jogo. Você nunca mais vai precisar fazer um marketing na sua vida. Você nunca mais vai precisar se preocupar paciente na sua agenda. Você nunca mais vai precisar se preocupar se você está atendendo um plano de saúde, você vai cobrar particular. Isso daí é básico. Se você fizer isso com clareza, fazer isso bem, você gerou o jogo. Se você entender isso, zerou o jogo. Então vai ser uma live prática. Se possível, pega caneta, pega papel, porque eu vou ver se a gente consegue dar um tempo para fazer, ou então se no final vocês me mostram, manda direct para mim e me mostra o que você fez para eu poder acompanhar e te ajudar na implementação disso. Pedro, a primeira coisa que eu tenho que saber, por que eu devo fazer conteúdo longo? O que isso vai transformar na minha vida? Primeiro, quando você faz um conteúdo longo, você gera mais autoridade. Porque um conteúdo com mais tempo, você consegue dar mais detalhes, você consegue ir profundo em determinado assunto. Porque em vídeo 2, 3 minutos, 1 minuto, qualquer pessoa pode fazer. O vídeo 1, 2, 3 minutos não transmite assim tanto conhecimento. Porque quando você fala a fundo sobre mais de 30 minutos sobre um determinado assunto, isso transmite que você sabe daquilo que você está falando. E isso gera uma autoridade para o outro lado. Como eu falei, vídeo de 2, 3 minutos, qualquer pessoa pode fazer, ela decora ali alguma coisinha e faz. Mas vídeos longos realmente demonstra para o seu prospecto, para o seu paciente, seu futuro paciente, o seu verdadeiro conhecimento sobre aquele assunto que interessa a ele, porque ele está lá te vendo. Então, você começa a criar uma audiência cativa de pacientes que vão ficar querendo ver o seu conteúdo mais e mais. As pessoas que mais estão tendo sucesso de uma maneira... Existem vários casos na medicina de pessoas que fazem um marketing digital tremendo e têm vários resultados enormes, gigantescos, não precisam fazer quase nada para ter pacientes, para cobrar muito, porque eles fizeram um trabalho nas redes sociais que fazem a diferença. Você vê Doutor Baracá, tem vários outros
doutores, por mais que você talvez não concorde com certas metodologias, a realidade é que ele tem uma clínica lotada, cobra o preço que quiser e sempre vai ter gente para ir lá, né, para ser consultado com ele, querendo ser consultado com ele, tem ele como referência. Então, isso que um conteúdo longo, denso, com valor, vai te trazer. E você encurta a sua jornada para o sucesso, para o seu objetivo. Quando você produz conteúdo, quando você está nas redes sociais, você encurta essa jornada, que muitas vezes demora bastante até você ser reconhecido na sua área, até você conseguir criar um público de relevância. Você passa por maus bocados, tem que fazer muito plantão, fazer uma série de coisas. E quando você está ativo nas redes sociais dessa maneira, que eu vou ensinar hoje, você encurta esse caminho. E encurtar esse caminho significa chegar mais rápido, significa chegar com mais consistência. E é isso que eu quero para você. E como eu falei, você vai ter o público cativo, pessoas que vão te enxergar como referência na área, e isso vai te diferenciar do mercado. E por que fazer, Pedro? Então, resumindo tudo, se você quer gerar mais autoridade, se você quer que o seu consultório tenha pacientes querendo ser consultados com você, fazendo questão disso, enfrentando filas para ser consultado com você, se você não quer fazer uma propaganda direta, que é aquela que não funciona, chamando a pessoa para ser consultado, que não funciona, que não traz resultados, e se você quer cobrar mais pela sua consulta, não depender de plano de saúde, as chances são que você tem que fazer esse tipo de conteúdo. Mas, Pedro, tem muitas pessoas que não fazem conteúdo nenhum, e estão aí ganhando muito dinheiro, com a agenda lotada. Mas uma coisa é certa, ok, tem sim. Mas cada dia mais tem mais concorrência no mercado. O meu pediatra, que me atendeu quando eu era pequeno, hoje atende meus filhos. Quando ele atendeu quando eu era pequeno, eu ficava esperando horas para ser atendido, era lotado o consultório dele. Hoje em dia, meus filhos vão ser consultados com ele, e eu ligo, sempre tem horário, na hora, nunca tem ninguém esperando. O que aconteceu? Foi a concorrência. Ele parou no tempo, ele não fez marketing, ele é um médico sensacional. Ele merecia, as pessoas mereciam ser consultadas por ele. Mereciam ser consultadas por ele, mas infelizmente, pelo posicionamento dele, por ele não fazer certas coisas, ele parou no tempo e hoje tem horário, tem qualquer horário. Nossa, eu fico espantado com isso. Ele até tentou, ele já é um senhor, assim, já tem seus 65 anos, né, mais ou menos. Ele até tentou fazer coisas diferentes, segundo a secretária dele, nem conversei diretamente com ele sobre isso, mas acabou não dando certo na área do marketing. Ele tentou contratar uma agência e não teve o passo a passo que eu estou dando aqui para vocês. Então, eu tenho certeza, uma coisa é fato. Se você, quando você fizer os seus conteúdos, tiver muita pessoa engajada, você tiver 10 mil seguidores reais, 10 mil seguidores, dentro deles são seguidores que são o seu público, são público que consomem a sua informação, que são da sua região, é o público que você quer atender no seu consultório, que te acompanham, que tiram dúvidas com você via direct. Isso vai acontecer muito quando você começar a fazer esse tipo de conteúdo. Eu quero te dizer uma coisa, você nunca mais vai se preocupar com agenda vazia, você nunca mais vai se preocupar com plano de saúde, em ter que ficar esperando 3, 4, 5 meses para receber uma consulta, 60, 70 reais por uma consulta, e você vai ter liberdade para dar o seu melhor ali para o seu paciente no tempo que ele tem ali, no tempo que você tem com ele, você não vai precisar fazer consulta correndo. Então, é isso que vai transformar para você. E quando você começa, e eu vou dar exemplos aqui, quando você começa a dar conteúdos de valor, com consistência para sua audiência, existem vários outros efeitos colaterais que geram, além de autoridade, sua agenda lotada, preço, aumentar seu preço. Você vai começar a ser, quando você começa a ter destaque nas redes sociais, você vai começar a ser consultado, ser chamado para fazer entrevista na televisão, chamado para fazer palestra, porque as pessoas enxergam quem está aparecendo. Se a gente não está aparecendo, as pessoas não veem a gente. Então, entrevista, palestra, entrevista em revista, e por aí vai. E esse é o efeito colateral de você fazer um conteúdo de valor e começar a ter espectadores. E tudo começa de um ponto. Tudo começa de um ponto. Que nem eu estou começando aqui, eu já tenho muita experiência na parte de marketing digital, gestão de pessoas, de anos da minha carreira, mas aqui com vocês, tudo tem um start. Online, tudo tem um start. E como você deve fazer
como você deve fazer esse conteúdo denso de pelo menos 30 minutos. Agora a gente já vai entrar na parte de mão na massa. Se possível, pega um papel, pega uma caneta, porque eu gostaria, para você aprender ainda mais, já começar a implementar hoje esse planejamento, pega o papel, pega a caneta, que vai ser um conteúdo de muito valor, que vai fazer diferença para você se você aplicar. Como esse conteúdo deve ser feito? Você pode fazer através de live, YouTube, Instagram, Facebook. Você pode fazer esse conteúdo através de uma entrevista, algum conhecido, um parente fazendo perguntas, e é claro, você gravando, fazendo perguntas chaves que sua audiência gostaria de ouvir, você respondendo essas perguntas. Fazer esse conteúdo de 30 minutos, pelo menos, como entrevista, em formato de aula, em formato de bate-papo, né? Então, você pode fazer esse conteúdo em vídeo longo de várias maneiras. Essas são 4 formatos apenas, mas tem vários outros formatos que você pode pensar aí. Então, seria live, entrevista, em formato de aula gravada. Você primeiro grava, fala ali, né, você olhando para a câmera mesmo, né, e faz formato de aula, às vezes formato de bate-papo, você sozinho mesmo. E tem que ter a duração mínima de 30 minutos. Como eu falei, quem chegou depois da live, eu falei que conteúdos curtos, qualquer pessoa faz, qualquer pessoa pode decorar um conteúdo e fazer. Mas conteúdos longos, só quem é especialista em determinado assunto consegue fazer. Por isso, conteúdos longos geram mais autoridade. E até tem uma dúvida, Pedro, as pessoas não gostam de conteúdos longos, querem consumir conteúdos curtos. Não existe conteúdo longo. Existe conteúdo que não engaja, conteúdo que é chato. Então, você trazendo um conteúdo que a sua audiência quer ouvir, quer ver, quer saber sobre, é um conteúdo que vai transformar um conteúdo que as pessoas vão ver até o final. Então, ótimo. Esses são os 4 formatos que eu sugiro para você fazer esse tipo de vídeo. Então, duração mínima de 30 minutos. E o segundo passo, esse daqui eu gostaria que vocês se atentassem, eu acho que nesse momento já deu para entender a importância de fazer conteúdo online, o que isso pode fazer a diferença para você. O segundo passo é você definir os temas dos seus vídeos, os temas dos conteúdos que você vai querer que o seu paciente, seu potencial paciente veja. E os temas, eu vou trazer alguns pontos aqui para você conseguir definir temas mais facilmente. Mais uma vez, são só sugestões, mas você tem liberdade para abordar outros temas de diferentes maneiras. Primeira sugestão de tema, que você vai tirar o seu conteúdo dali. Quais as maiores dúvidas dos seus pacientes? Você fazer um vídeo falando as maiores dúvidas dos seus pacientes em determinada área. Não abranja, falando de determinada doença, em determinado tratamento, quais as maiores dúvidas dos pacientes nisso? Isso é o conteúdo de uma live. Isso é o conteúdo de uma aula, de um bate-papo. Segundo, quais as maiores dores dos seus pacientes? Por que eles te procuram mais? Né, o que aflige eles mais? Isso é um outro tema para esse tipo de conteúdo. Terceiro possível tema que você vai fazer, aspiração. Qual é a aspiração desse seu paciente? Dependendo da sua área, você auxilia ele a emagrecer, você ajuda a curar a dor dele, a dor de cabeça dele de alguma maneira. Qual a aspiração que ele tem? Outro tema que é muito importante, porque a medicina muda muito o tempo todo, são os mitos. Você pode fazer um conteúdo sobre mitos, sobre uma determinada doença, sobre determinado procedimento cirúrgico, e quando você desvenda mitos, isso é muito bom, você clareia a mente do seu futuro paciente e tudo. E é um tipo de tema que você pode tirar, mitos. Outro, cuidados que a pessoa tem que ter para prevenir ou algum tipo de doença, cuidados que a pessoa deve ter sobre alguma coisa dentro da sua área, é um tema. Outro tema, medo. Você pode abordar algum tipo de medo, às vezes tem alguns procedimentos cirúrgicos que as pessoas têm mais medo, mas normalmente é mais fácil, ou as pessoas têm medo sobre determinada doença, mas não é tão... E você desvenda sobre esses medos. E um outro tema é os resultados que ela gostaria de ter. Eu acho que esse mistura com aspiração, né? Então, acaba se conectando também. E nesse momento, eu vou repassar aqui rapidamente novamente, mas nesse momento eu gostaria, se você ter algum insight
de temas que você gostaria de fazer um vídeo sobre para o seu possível paciente, seu futuro paciente, sua audiência, que você escreva no papel, escreva pelo menos 5 temas para você abordar em próximos vídeos. Você não precisa nem postar esse vídeo, mas comece a fazer. Mas o próximo passo é postar, sem postar não adianta nada. Mas escreva pelo menos 5 temas. Se você tiver algum tema agora, coloque aqui nos comentários, no Instagram ou no YouTube, para ver que você está engajado, se você já tiver tido algum insight. Porque, como eu falei, você tem muito conhecimento para poder passar para as pessoas e poder ajudar elas. Então, como dever de casa, depois você me envia como direct 5 temas de conteúdos que possam interessar o seu paciente. Dentro disso, quais as maiores dúvidas dos seus pacientes, as maiores dores, as aspirações do seu paciente, os mitos da sua área, os cuidados que ele tem que ter, aborda os medos e o resultado que ele gostaria de ter. Isso são sugestões. Você pode fazer live sobre alguma outra coisa, mas lembra, o foco tem que ser sempre o seu paciente, sempre agregar valor para ele, tirar a dúvida dele, para ele poder engajar. Não do médico fazer um conteúdo tão complexo que só um outro médico vai conseguir entender. Isso não é legal. O seu paciente não vai conseguir entender. O médico está provavelmente quem vai ser o seu um conteúdo que, se você definiu temas como de casa depois da live, defina esses temas. Se você esqueceu quais são as possíveis temas que você pode fazer, me manda um direct, tá bom? Terceiro passo que eu fiz hoje, quem chegou atrasado, não sei se viu minha introdução para para essa live, que a gente está no 13º episódio da nossa sequência de lives, e que eu denominei Crescendo Seu Consultório em Meio à Crise. O nosso programa se chama Crescendo Seu Consultório em Meio à Crise, e a gente está no 13º episódio. E o que eu sugiro fazer? Eu criei esse programa, agora o meu editor já está editando todos os nossos vídeos no YouTube. Claro que a gente não está subindo todos os vídeos que a gente está fazendo nesse programa, mas o terceiro passo que você tem que fazer é dar um nome para o seu programa. E eu criei um exemplo aqui. Mas, Pedro, por que dar um nome para o meu programa? Primeiro, para servir de referência para a audiência, que existe uma sequência ali de conteúdos que você está dando. Segundo, isso facilita a busca dele se ele for te procurar no YouTube, né? Principalmente é importante você postar esse vídeo no YouTube, até gravar do YouTube, que o YouTube facilita muito. Facilita isso. E ele gera autoridade quando você coloca que você está fazendo um programa, uma série. E eu fiz uma sugestão aqui para você ver e tentar encaixar o seu programa dessa maneira. Saúde do seu filho com o pediatra Dr. Pedro Abdala. Isso pode ser o tema o título do meu programa. Aí você coloca, episódio 1, como prevenir meu filho do coronavírus. E você, aí depois vai ser episódio 2, saúde do seu filho com o pediatra Dr. Pedro Abdala, episódio 2. Aí você escolhe um outro tema. E você vai criando uma sequência que facilita a busca do seu paciente, futuro paciente. Isso gera autoridade. Isso, é claro, não é o mais importante. Importante você gerar o conteúdo, mas cria um nome para o seu programa, dê um nome para o seu programa. Isso vai ajudar bastante. Daqui a pouco você vai chegar no episódio 100 e é um momento maravilhoso. Quando chega no episódio 100, você já está maduro. 50, você já está maduro também. Você já está muito mais fácil, muito melhor do que o primeiro. Os primeiros são sempre mais difíceis, saem pior. Mas o negócio é você continuar e prosseguir. E não existe nome ideal. Então, se você não tem um nome ideal para o seu programa, você coloca Programa Dr. Pedro Abdala Pediatra. Então, Dr. Pedro Abdala Pediatra, episódio 1. Mas se você consegue fazer um nome, saúde do seu filho, um nome que seja atrativo para ele, dependendo da sua área, né, desmistificando X áreas com o Dr. Pedro Abdala. Né, e você faz isso. E vai ser interessante que você comece a criar um histórico. É muito legal. Espero que você vai ver em todos os meus vídeos, vai ter isso, vai ter sempre umas boas-vindas, porque eu sempre gravo esse vídeo para depois postar para servir de conteúdo para o meu canal. E agora, a gente definiu que tipo de gravação de vídeo, de conteúdo a gente vai dar, se é live, se é aula gravada, ou se é bate-papo, se é entrevista.
A gente definiu o título do nosso programa, e agora a gente definiu também o tema, os 5 temas dos seus próximos vídeos. Então agora a gente vai fazer o roteiro. É isso mesmo, eu vou dar para vocês o roteiro aqui, que vai clarear ainda mais. Que tem gente que fala, 30 minutos é muito. Não é, tenho certeza que daqui a pouco você vai estar fazendo conteúdo de 30 minutos, 1 hora e meia, várias pessoas interagindo, e você vai gostar bastante. Então, no seu roteiro, você tem que ter o nome do seu programa, aqui, Saúde do seu filho com o Dr. Pedro Abdala, o tema do episódio do dia, como proteger seu filho do coronavírus, tá? Eu tô fazendo tudo como exemplo. E você vai fazer uma saudação. Uma saudação que vocês vão ver que eu vou fazer sempre aqui nessa série de lives, pelo menos, até a gente finalizar. São 20 episódios, a gente tá no 13º. Então você vai falar, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde do seu filho com o Dr. Pedro Abdala, aí você vai falar o nome do tema, e você vai falar, olha, nesse programa eu tiro dúvidas, falo sobre coisas, aí você dá a saudação, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e você vai falar o benefício do seu programa. Aí o benefício do programa do Saúde do seu filho com o Dr. Pedro Abdala é, neste programa eu tiro dúvidas e falo sobre coisas que impactam na saúde do seu filho, e soluções que podem ajudar a vocês crescerem com mais saúde. Aí você dá as boas-vindas no seu conteúdo de vídeo e você já fala depois, logo antes de começar a falar qualquer coisa, você já fala o benefício e a vantagem que a pessoa vai ter de estar assistindo o seu conteúdo. Que isso vai tender a aprender a pessoa. Poxa, então o Dr. Pedro Abdala, ele vai falar sobre conteúdos que vai tirar dúvidas, que vai impactar na saúde do meu filho. Poxa, então eu vou ficar aqui. Então você faz essa da bem-vindo, depois você fala o benefício, se apresenta, eu sou o Dr. Pedro Abdala, e você fala o nome do tema do episódio. Será que ficou muito, muito grande? É que eu tenho... Ixi, desculpa, caiu a tela aqui. Que eu tenho aqui todo um script feito. É saudação, benefício, eu sou o Dr. Pedro Abdala, o nome do episódio, que aí o episódio é o tema do dia. Por exemplo, o tema de hoje é como proteger seu filho do coronavírus. Episódio 2, como proteger seu filho do coronavírus. E depois disso, depois da introdução, a gente vai para o roteiro. Então, vou dar só a última recapitulação. Você tem que ter o nome do seu programa, o tema do seu episódio, aí você vai fazer a saudação, onde você vai fazer seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Saúde do seu filho com o Dr. Pedro Abdala, que é o nome do meu programa. E você vai falar, neste programa que é o benefício, nesse programa eu tiro dúvidas, falo sobre coisas que impactam a saúde do seu filho e soluções que podem ajudar vocês a crescerem com mais saúde. Eu sou o Dr. Pedro Abdala e o tema de hoje é como proteger seu filho do coronavírus. Entendeu? Isso daí você se apresentou rapidamente, você falou o benefício rapidamente, o episódio, e já falou para o tema. A tendência é você prender mais a atenção dessa pessoa. Isso daqui é tudo milimetricamente calculado. E você vai fazer isso todos os dias. Você vai se apresentar, falar o nome do seu programa e depois você vai falar o tema do dia. E agora, a gente parte talvez para o mais complexo, mas que para vocês é muito fácil, porque seus pacientes têm muitas dúvidas. Então, é você fazer o roteiro da sua live, do seu conteúdo. É o seguinte, você vai escrever 8 perguntas para serem respondidas sobre o tema. Você vai se perguntar ali, porque vai te servir como guia. Então, vai ser sobre o que a gente sabe sobre o coronavírus? Qual o meio de contágio? Como afeta as crianças? Quais os tratamentos? Como nos proteger? As pessoas confundem, entendeu? Eu fiz 5 perguntas para me guiar nessa live. E cada uma dessas nessa live, nesse vídeo que você vai fazer, nessa aula, que não precisa ser... Cada pergunta dessa vai te guiar na produção desse conteúdo que tem que ter pelo menos 30 minutos. Então, se eu tirar essa parte do coronavírus, quais as perguntas que são? Quais os benefícios de algo? Que tem que ser uma pergunta que você pode responder dependendo do seu tema. O que é algo? Ou seja, o que é tal doença? O que é tal tratamento? Quais os efeitos colaterais sobre a doença, sobre o tratamento? Como prevenir? Pode ser uma pergunta. Por que começar a fazer algo? Por que eu devo começar a me cuidar, de repente, para prevenir X doença? E são perguntas que você vai fazendo que vão te dar a base para você fazer
você vai se fazer, você não vai falar pro seu na live, mas você vai fazendo que vai te dar base para produzir um roteiro, né? E você conduzir ele entregando aquilo que você prometeu naquela live. Então, você já teve medo de X? As pessoas, existem muitos mitos na medicina, as pessoas confundem Y com Z. E você vai fazendo isso, essas perguntas. Então, faça 8 perguntas chaves para te guiar nessa sua produção de conteúdo. E você pode também, além das perguntas, ou mais das perguntas, contar estudos de caso. Você pode falar sobre dados científicos nessa live. Muitas pessoas gostam de escutar sobre dados científicos, né? Ciente. Sobre isso que aconteceram com você, sobre o que teve no seu consultório, que você conseguiu solucionar, que você ajudou. Você pode falar sobre estatísticas. Então, além de você formular 8 perguntas, eu quero que você formule 8 perguntas sobre o tema dessa live, que vai te guiar na construção desse roteiro, e você também pode acrescentar esses estudos de caso, você pode acrescentar dados científicos, você pode acrescentar coisas que aconteceram, estatísticas. E isso é apenas referência, gente. Você pode, às vezes você fala sobre um tema muito bem, você não precisa disso. Essas perguntas são mais para te guiar na construção do conteúdo e você ter a certeza que você não está deixando nenhuma informação relevante e importante passar, tá bom? E isso daqui me ajuda muito. Hoje, na verdade, eu estava construindo roteiros de maneiras diferentes para as lives e tudo, para, claro, eu preciso ter certeza que eu não estou deixando de passar nenhum valor para vocês, mas isso daqui serve como um guia para vocês conseguirem fazer um conteúdo relevante, cada vez mais relevante. E são apenas referências. E quanto mais você faz... Que bom, doutor Tiago, você gostou, que bom. Realmente são referências que ajudam muito. E esse passo a passo que eu estou passando para vocês são utilizados por grandes caras do marketing digital. São grandes caras aí que são referências que eu estou dando em primeira mão mesmo, que eles usam para fazer as lives deles. E quanto a verdade é certa, e a verdade é uma, quanto mais você faz, mais fácil fica. A sua primeira live, seu primeiro conteúdo é difícil, é doído, mas o segundo já é mais fácil, o terceiro já é mais fácil. E como você está mirando ali a sua liberdade, você está mirando ali a sua autoridade, sua clínica lotada, você cobrando o preço que você quiser pela sua consulta, então vale muito a pena, vale muito a pena. E você vai fazer o seu conteúdo, você se apresentou da maneira que eu falei, você fez esse conteúdo dessa maneira, com as perguntas, com estudos de caso e tudo. Depois você vai finalizar a sua live, data da o episódio, o que for, falando a data do próximo episódio e o tema do próximo episódio. Isso também é uma sugestão, porque quando você termina e finaliza com essa referência, você ajuda a pessoa a falar, pô, tem continuidade, caramba, eu não vou perder a próxima live do doutor Tiago, da doutora Andréia, do doutor Alan, da doutora Grazi. E você faz isso e a pessoa tem a sensação de continuidade. Então, gente, olha, como eu falei, hoje a live é mão na massa. Então eu vou voltar para você se perdeu ou não. Defina como você quer fazer essa live, esse conteúdo, se é live ou se é vídeo gravado, depois você posta. Defina os 5 temas de conteúdo que você vai postar, que atingem aqueles itens que eu falei, as dores, as aspirações do seu prospecto, os cuidados, os medos que ele tem. E depois você vai dar um nome para o seu programa. Programa de... por exemplo, o meu, que eu falei, doutor Tiago, acho que você não está presente, o nome do programa fictício meu seria Saúde do seu filho com pediatra, doutor Pedro Abdala. Esse é o nome do meu programa, que tem uma série de episódios. E depois aí você vai criando uma sequência. Isso é muito legal. Claro, isso não é o mais importante. Isso é um detalhe, o mais importante do seu conteúdo, mas tenha, que fica muito legal. Fica muito legal e ajuda a pessoa a saber que tem uma sequência, que vai vir coisas depois e que teve coisas antes. Aí a pessoa entra lá no seu YouTube e vai ver, puxa, esse episódio 13 foi sensacional, deixa eu ver como é que foi o episódio 1 aqui. A pessoa vai lá e entra e vê. Então, aí, e eu quero, como dever de casa, por favor, se você não fez ainda, faz 5 temas para os próximos conteúdos de vídeo que você vai fazer. E você tem um roteiro que eu passei, você vai dar a saudação, o benefício da pessoa estar ali, do seu conteúdo que você vai transmitir naquele programa, vai se apresentar, você vai falar o nome do episódio e depois você vai fazer o roteiro do seu conteúdo. Perguntas
chaves sobre o tema. E, para complementar, você pode colocar estudos de caso, histórias, coisas que aconteceram, estatísticas, dados científicos. E depois você finaliza indicando para a próxima live do dia tal. Perfeito, você fez isso, você vai fazer esse vídeo de 5 temas, depois vai elaborar o seu roteiro. E agora é a parte do calendário. Eu quero que você defina um calendário para iniciar, gente. E esse calendário, eu quero que ele tenha a definição do roteiro dos temas que você fez, a definição desse roteiro, você fala, olha, na sexta-feira, no dia, não sei, a gente está no dia, nem sei que dia é hoje, a gente está no dia 29 de abril, então no dia 5 de maio, eu vou produzir roteiros de 3 conteúdos, de 3 vídeos que eu vou fazer. Você marca a data para você fazer esse roteiro, e logo na sequência você marca a data para fazer a gravação desse vídeo ou para transmitir essa live. Você pode transmitir, e se você for gravar esse vídeo, tá? Então, data para você produzir esse roteiro, e às vezes você consegue produzir vários roteiros em um dia só, 3, 4, 5 roteiros em um dia só. Você vai ter a data de gravação dessa transmissão e você vai ter a gravação ou transmitir a live. E você vai definir as datas e eu sugiro, se você é acostumado a fazer lives, fazer conteúdos assim, religiosamente, não falte um conteúdo por semana, de 30 minutos, 1 hora. Depois aumente para 2 conteúdos por semana. O mínimo que a gente, hoje nas nossas mentorias, são 2 conteúdos longos por semana. É o mínimo que a gente vê que tem, que traz mais relevância, que as pessoas vão ver vocês, por exemplo, segunda e sexta, 6 horas da noite no YouTube, 8 horas da noite no YouTube. E a pessoa vai fazer isso como uma rotina, como uma coisa, né, rotineira dela. E isso vai acontecendo. Então, começa com uma se você não tem hábito, ou se você quiser, já faz com 2. E o que é interessante, esses conteúdos longos que você vai fazer, ele vai ficar gravado. Publicar ele no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode fazer pequenos vídeos curtos, vindos desse vídeo longo, para você postar no seu Instagram, ali no seu Facebook, vídeo de 1, 2 minutos. Porque se a gente está falando de 8 perguntas, pelo menos você tem 8 tópicos diferentes que podem ser vídeos curtos editados. E eu não consigo você editar, você tem várias pessoas que editam vídeos, você pega e fala, eu quero ser editado do X ao Y. Tem várias pessoas no mercado que fazem edição de vídeo. Então você pega vídeos curtos, e esses vídeos curtos vão servir para você postar no seu feed do Instagram, no seu feed do Facebook, no conteúdo que você já fez. E você vai acabar que vai ter conteúdos em vídeos de valor postados todos os dias nas suas redes sociais. Só que você fez uma vez na semana esse vídeo, e esse vídeo serviu para nutrir suas redes sociais o resto da semana. Olha que legal. Então são 2 vídeos longos, e desses vídeos longos, que são vídeos curtos que você vai postar nas redes sociais. Esse é um passo importante. E um outro passo, eu não posso esquecer de Lime. Depois você entra no meu feed, e você vai ver que todos os meus vídeos, seja curto, seja longo, ele tem uma headline. Headline é um título que fica dentro do vídeo, que é o que chama a atenção da pessoa para acessar o vídeo. E lá, você pode usar o tema da sua gravação de vídeo, mas é muito importante você sempre ter aquele título, porque aquele título é chamada para ação para aquele conteúdo. E quando você não tem, rola o feed lá, vê o seu conteúdo, mas ela nem não sabe do que se trata, ela passa. Então, quando você tem um título que chama a atenção da pessoa para ela fazer alguma determinada ação, que chama a atenção da pessoa para... Como eu falei, eu tenho filhos. Então, se tivesse, olha, se você quer proteger o seu filho, gente, se eu não tenho informação sobre isso, ou se a informação não interessa, eu vou passar e vou parar na hora para escutar o que esse doutor está falando. Então, o título é muito importante. Eu já dei que você pode fazer o título, aqueles aplicativos gratuitos, e faça esse título, tá bom, gente? E é isso aí, a live de hoje, produção de conteúdo longo. E o que vai transformar na sua vida é mais audiência, mais referência, você torna autoridade. Isso se você faz com consistência, tá? Não adianta fazer uma vez, 2 vezes, uma vez um dia, depois outro, depois... Se você se comprometer a fazer, faça pelo menos um toda semana. Dessa maneira que eu falei hoje. É a maneira que mais dá resultado. E mais vai te trazer pacientes, mais vai te trazer referência. E com o tempo você vai se tornando cada vez uma autoridade na área. Nunca mais vai precisar correr atrás de pacientes. Pacientes que vão correr atrás de você. Você vai ver.
Esse é o resultado que gera, tá bom? E o próximo passo, mas que não vai dar tempo de falar hoje, mas que também é igualmente importante, é você impulsionar. É você esse conteúdo e distribuir para as pessoas que ainda não te conhecem. E o Facebook hoje permite você começar um investimento num vídeo, que a referência é sempre o dólar, mas hoje o valor mínimo é impulsionar um vídeo reais por dia. Então você com um orçamento baixo, você consegue fazer isso. Deixa eu ler aqui. Você recomenda procurar uma pessoa que faça edição, gravação, uma agência de marketing? Não. O que eu faço? Gente, eu vou depois filmar aqui para vocês verem meu estúdio de gravação. Eu estou na webcam do meu computador, eu com o meu celular apoiado em cima de livros, para ficar próximo à altura da webcam do computador. Então você não precisa de superprodução, você não precisa investir muito, de jeito nenhum. Olha uma coisa que eu acho que é interessante, é você ter um microfone de lapela, que ajuda a captação de áudio, ela é importante. Então, às vezes, você está num local fechado, que não tem interferência de áudio, isso interfere bastante, tá? Então, se preocupa mais com áudio. Você pode começar pela gravação do seu celular, não se preocupa, coloca um tripé ali e começa a falar. Não se preocupa com fazer um negócio profissional e investir muito. Eu mesmo não faço. E várias pessoas que são muito bem-sucedidas no marketing digital, nas suas áreas, gravam através do celular normalmente mesmo. Aí só depois, como o negócio se tornou altamente profissional, altamente rentável, aí contrata uma equipe, porque aí é um investimento que vai te dar retorno ali. Mas eu recomendo para gravação você faz. Mas para edição já é um pouco mais complexo. Vale a pena você contratar algum editor para fazer. E você, por exemplo, você buscando aí na internet editor de vídeos, no Facebook, algum negócio assim nesses grupos, tem várias pessoas que vão te cobrar barato para fazer essa edição para você. Você só determina onde você quer essa edição. E se a pessoa tem experiência nisso, ela vai fazer uma edição super legal, ela já vai saber que tem que colocar o título, ela já vai colocar a legenda para você. Então você só vai mandar para ele esse vídeo de 30, 40 minutos e ele vai fazer tudo o que tem que fazer. Eu tenho algumas pessoas que eu posso indicar, se vocês quiserem também, que são freelancers. Hoje eu tenho editores na minha empresa, né, que me ajudam nisso, eu passo para eles fazem. Mas você pode começar com um freelancer e depois você contrata um estagiário para te ajudar. Nossa, hoje em dia essas pessoas, para todos esses jovens aí de audiovisual, de designer gráfico, eles sabem fazer isso facilmente. Então você contrata um estagiário, paga lá R$1.200 por mês, ele pode gerir suas redes sociais, é claro, sob sua supervisão, pode editar os seus vídeos, pode fazer uma série de coisas. Tá? Na minha empresa, a gente optou por fazer isso, chamar o correto. Porque se isso depender da agência, dependendo da agência, é complicado. Então, eu acho que é isso. Nesse momento, não se preocupa em fazer gravações complexas, faça no celular mesmo, na webcam mesmo. Uma coisa que eu fiz, nossa, antes eu tinha um trabalho, eu gravava um vídeo, eu tinha que baixar o vídeo do meu celular e depois passava para o meu editor. Eu estou gravando os vídeos diretamente do YouTube. E quando eu gravo os vídeos diretamente do YouTube, ele já fica salvo lá no YouTube. Aí o meu editor só entra no YouTube, baixa o vídeo, eu não preciso passar nada para ele. Ele só baixa o vídeo e faz as edições, aí ele faz tudo que precisa, mas já facilitou muito ali esse negócio do YouTube. E aí eu fico com duas câmeras aqui, uma câmera do meu celular para o Instagram e outra câmera do webcam para o YouTube. Se tiver alguma dúvida, manda no direct, que vai ser um prazer responder. E até mais, boa noite.